Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou iniciar esse culto de domingo, primeiramente com os avisos. Terça-feira, temos reunião via WhatsApp, às 8 horas. Que os irmãos participem, coloquem os seus pedidos de oração, agradecimentos, para que a gente possa compartilhar e orar juntos. Quinta-feira, o estudo bíblico vai ser pelo YouTube, às 20 horas também. E que todos os irmãos possam participar, aprender mais de Deus e glorificar seu santo nome. A eleição de presbítero, que era para ser hoje, devido à pandemia, vai ficar adiado por um tempo indeterminado. Assim que puder ser feito, nós avisaremos. A respeito dos dízimos e ofertas, podem ser feitos através de depósito ou transferência bancária. Aqueles irmãos que não conseguiram, tiver alguma dificuldade, também podem ligar para os nossos irmãos diáconos, Alceu e o Rafael. E eles vão na casa dos irmãos e pegam o envelope. Vamos iniciar o nosso culto fazendo a liturgia na leitura de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 39. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Nós vemos nesse texto que os discípulos ficaram amedrontados, mesmo Jesus estando ali com eles, com os discípulos. A calma de Jesus é porque ele tem todo o poder. Ele pode fazer acalmar o mar, a tempestade. E nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes ficamos desesperados. Mesmo a gente sabendo que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, e de Jesus que está ao nosso lado, nós ficamos ansiosos, desesperados, pensando que tudo pode ficar mais difícil. Mas nós devemos confiar nesse Jesus que está sempre conosco, ao nosso lado, e confiar que tudo aquilo que está acontecendo não foge das mãos de Deus, do seu conhecimento. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós somos gratos por teu amor, pela tua misericórdia, e agradecer a ti, ó Deus, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estar aqui neste domingo, na tua presença, ó Pai, podendo falar contigo, ó Deus, e também, ó Deus, ouvir da tua palavra para o nosso coração. Que a gente possa, Senhor Deus, nos colocar diante de ti, ó Deus, tirando todo o pensamento, tudo aquilo que, Senhor Deus, que possa atrapalhar a nossa comunhão contigo. Obrigado, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o hino 146, e neste momento que estivermos, vamos colocar diante de Deus aquilo que
os nossos pecados, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não fizemos, que também falta com Deus. Então, que a gente possa, durante esse hino, colocar as nossos pedidos de perdão dos pecados. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno fosse escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. A palavra de Deus que está em Salmos 25, do versículo 6 ao 11. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, Senhor, a tua misericórdia. Por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para que os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu amor, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Essa oração de Davi, que ele faz pedindo o auxílio de Deus e a misericórdia para o perdão dos pecados que ele havia cometido. Então ele se coloca diante de Deus de forma humilde, pedindo que Deus venha auxiliar e perdoar os seus pecados. E assim nós fazemos também, para
que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, corado de vergonha por causa dos nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Senhor Deus, as nossas iniquidades, aquilo que fazemos, ó Deus, que não Te agrada, ó Pai. Ó Deus, seja misericordioso com as nossas vidas, ó Deus. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado individual. Perdoa também, ó Deus, o pecado do Teu povo, da Tua igreja, ó Deus. Seja conosco, ó Deus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar ao momento missionário. Primeiro, a nossa missionária Tabata, como ela publicou no grupo da igreja, que o parlamento do Timor-Leste estão fazendo uma lei que permite que as pessoas vacinadas entrem no país. Então ela pede oração por ela e pela missionária Lia, pela oportunidade, que abra uma oportunidade para elas serem vacinadas pelo SUS. E que a gente possa continuar orando pela vida dela, pela sua saúde, pelo seu trabalho e por esse desejo que ela tem no coração de ter esse trabalho missionário lá no Timor-Leste. O Marquinhos Napoli, o filho do nosso pastor Marcos Napoli, ele já fez a cirurgia bariátrica e foi liberado pelo médico. Mas só vai poder voltar para a Albânia após 30 dias, que é um período exigido para viajar depois da cirurgia. Ele pede que continuemos em oração por ele e pela sua família que estão na Albânia. Nosso irmão Ricardo Gutierrez também enviou um áudio sobre a biografia de um pastor e que ele disse que impactou muito o seu coração. E também agradece pelas nossas contribuições e principalmente pelas nossas orações. A arrecadação do mês passado, do mês de fevereiro, foi R$ 440 e foi dividido entre os 4 missionários que a igreja contribui. E nesse momento nós vamos assistir um vídeo que o pastor Marcos Napoli enviou da Missão Frontiers. Cox's Bazar é um resort turístico popular no sudeste de Bangladesh, situado ao longo da Baía de Bengala, cerca de 100 km ao sul de Chittagong. A maior parte da cidade é construída sob uma várzea, mais baixa do que as dunas, tornando-a mais suscetível às inundações causadas por ciclones e tempestades. As principais atividades econômicas, além do turismo, incluem processamento de pesca, produção de sal e etc. A produção de vestuário e tecelagem, a carpintaria e a metalurgia são destaques nas indústrias caseiras. Oficialmente, a população de Cox's Bazar é cerca de 3 milhões de pessoas, de 152 grupos étnicos, dos quais 87 a 92% são muçulmanos. 140 grupos étnicos não alcançados. A minoria muçulmana birmanesa Myanmar, Rohingya, cerca de 500 mil imigrantes de acordo com o Joshua Project, está incluída neste número. Apenas 0,8% de toda a população de Cox's Bazar é cristã, englobando qualquer tipo eclesiológico conforme definido na Operação Mundo. Em agosto de 2017, a violência extrema irrompeu no estado de Yakin, em Myanmar, forçando centenas de milhares de civis a fugirem de suas casas. Um ano depois, cerca de 725 mil refugiados de Myanmar buscaram segurança no país vizinho, Bangladesh, o que transformou Cox's Bazar no maior campo de refugiados do mundo. A maioria dos refugiados de Cox's Bazar
pertence aos Rohingya, e mais da metade deles são crianças. Em maio de 2020, o primeiro caso de coronavírus foi detectado entre os 860 mil refugiados Rohingya, que vivem no distrito de Cox's Bazar. No dia 21 de maio, a noite do poder para os muçulmanos, enquanto milhares se preparavam para as orações, uma chuva e vento fortes começaram a castigar a região. No dia seguinte, os refugiados acordaram com deslizamentos de terra, inundações e dezenas de abrigos destruídos. Embora Bangladesh tenha mantido suas obrigações internacionais de não forçar os refugiados Rohingya a voltar a Myanmar, o governo adotou medidas severamente repressivas, negando-lhes o direito à informação, educação e saúde. Deteve centenas de refugiados em uma ilha de aluvião, propensa a inundações na Baía de Bengala, sem liberdade de movimento ou acesso a serviços humanitários e de proteção essenciais. Ore para que o Senhor envie trabalhadores para espalhar as boas sementes do Evangelho entre os grupos étnicos não alcançados em Cox's Bazar. Ore para que o Senhor abra portas para que os trabalhadores alcancem os refugiados birmaneses em Cox's Bazar. Ore para que o Senhor proteja os refugiados da violência de pessoas de fora e de dentro dos campos, especialmente contra mulheres e crianças. Ore também para que o Senhor livre os refugiados de doenças, especialmente do coronavírus. Ore para que o governo bengali ofereça melhores condições de vida aos refugiados. Ore para que, acima de tudo, Jesus seja conhecido entre os refugiados de Cox's Bazar e outros muçulmanos, para a sua salvação e para a glória de Deus. Continuando com o nosso culto, vamos passar para um momento de louvor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor.
tomado por um peso. Oh, quão triste eu vaguei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez reunidos nesse modo virtual, ainda não presencial, que para nós continua sendo, não sendo ideal, mas é uma maneira que Deus também nos dá nesse momento de estarmos congregando juntos, cada um no seu lar, mas buscando a presença do Senhor nas nossas vidas, falando com Ele através da oração, louvando o nome dEle, e nesse momento do culto, ouvindo também a sua palavra. E nós vamos fazer isso, amados. Nós vamos meditar hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 12 até 27. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amados, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para a nossa meditação. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dás de nos reunirmos como igreja do Senhor, para falar contigo, Te louvar, Te adorar, e também, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito esteja, Senhor, nos abençoando nesse momento, Senhor, no compartilhar da Tua palavra, que ela seja viva e eficaz, e transforme as nossas vidas, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Faz isso em nós, faz isso no meio da Tua igreja. Nós pedimos essa bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, esse é um tema que me fascina muito, diante de tantos temas que a Bíblia nos traz. Falar a respeito da igreja do Senhor Jesus é alguma coisa que realmente me atrai muito. E eu creio que nós temos sempre muito a aprender no estudo a respeito da igreja do Senhor Jesus. E eu quero iniciar aqui, amados, com uma frase de um servo do Senhor lá do passado, chamado São Cipriano, século III. E ele diz uma frase que ficou marcada aí na história, principalmente da Reforma, muita contestação com relação a essa frase, e ele diz o seguinte: não há salvação fora da igreja. Essa frase foi usada, amados, como pretexto para muitas denominações aí, dizerem o seguinte, que se a pessoa não pertencer àquela denominação, ou se a pessoa não for batizada naquela denominação, não há salvação. Mas eu fico preocupado com alguns que se dizem cristãos, mas que não estão ou não querem se envolver com a igreja. E nesse sentido, amados, eu creio que essa frase também é verdadeira. Não no sentido em que nós dissemos das denominações que tentam puxar para si, né, uma exclusividade, dizer assim, é só na minha igreja, se você vier para a minha igreja que você vai ser salvo. Mas, num sentido maior, eu quero explicar isso para os irmãos, essa frase tem sim um sentido positivo. E nesse pequeno trecho da palavra de Deus que nós lemos aqui, ele mostra a grande importância do corpo de Cristo. Então, quando nós extrapolamos dizendo que a igreja é só na igreja que há salvação e através dela nós estamos errando, e também quando nós minimizamos a importância da igreja, não dando qualquer importância àquilo que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, então também estamos errando. E nós vamos ver nesse texto aqui algumas considerações que Paulo faz aos coríntios, para que eles entendam o que realmente é a igreja do Senhor, o que realmente é a igreja e qual é a sua importância. Amados, uma afirmativa aqui que não pode ser esquecida: a igreja não salva.
Então, se nós olharmos para a frase, a gente pode entender isso. Não há salvação fora da igreja. Mas a igreja em si, ela não salva, né? Mas todo o verdadeiro salvo tem necessidade de participar da igreja do Senhor Jesus. Porque ela é vontade de Deus. Ela foi criada por Deus para que os salvos participem. Então, ela não salva, amados, mas todo o salvo tem necessidade de participar da igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver alguns argumentos de Paulo, né, que reforçam esta verdade para nós. Em primeiro lugar, amados, não se negar ao corpo de Cristo. Então, os versos 14 a 16, vai dizer aí para nós, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então, há várias justificativas, ou razões injustificadas, e uma apenas razão justificada pelas quais alguém se recusa a participar do corpo de Cristo, que é a igreja. Várias razões justificadas, e uma só razão que justifica a pessoa não participar do corpo. Vamos lá, a razão justificada. Então, o que justifica uma pessoa não participar do corpo de Cristo? É que ela não pertence a esse corpo. Então, se ela não pertence ao corpo, é plenamente justificável, né, que ela não deseje participar da igreja do Senhor Jesus. Essa é a única razão válida, amados, para não participar da vida do corpo, pois está fora do corpo. Essa pessoa não pertence, não passou pela transformação, não é salva em Cristo Jesus, essa pessoa está fora do corpo. Isto é, não tem vida, a vida do corpo, e nem pode dar vida ao corpo também, né, como nós vimos aí quando Paulo fala dos membros, né? Os membros são justamente aquilo que movimenta o corpo. Então, se não faz parte do corpo, essa é a única justificativa aceitável, né, para que essa pessoa se negue a participar do culto, do corpo de Cristo. Mas as razões injustificadas, eu vou dar algumas razões aqui, né? Então, a primeira delas é a supervalorização do que realmente a pessoa é. Então, essa é uma justificativa, é uma razão injustificada para não participar. São pessoas que se consideram tão importantes e tão sábias que a igreja não merece o privilégio da sua participação. Os irmãos conhecem alguém assim? São orgulhosos demais, né? São sábios demais. Não, essa igreja é muito humilde, então não é para mim. Então, é uma justificativa, é uma razão injustificada para não pertencer ao corpo. Eu sou melhor que todos. Segundo, excesso de timidez, né? O outro lado da história, né? Alguém que se valoriza muito e alguém que é muito tímido, o medo de se expor, de mostrar as suas limitações, as suas angústias, os seus temores, as suas falhas. Então a pessoa é muito temerosa, né? E quando ela dá com uma comunhão de irmãos com muitas outras pessoas, então ela se sente inibida e não quer participar. Então essa também é uma razão injustificada para você não participar do corpo. Também o medo da responsabilidade, né? Tem muita gente que não participa da igreja por medo de responsabilidade. Essas pessoas raciocinam da seguinte maneira: se eu entrar para essa igreja, eu vou ter que vir à igreja todos os domingos, né? Ou se eu entrar para essa igreja, vou ter que ocupar cargo. Se eu entrar para essa igreja, eu vou ter que largar dos meus vícios, seja lá o fumo, a bebida ou outro vício que tiver, né? Eu não tenho forças para isso, então eu não posso entrar para essa igreja. Outra razão injustificada, amados, né? O corpo de Cristo, ele recebe pessoas que são pecadoras e têm as suas falhas, têm os seus defeitos, né? E nós não precisamos, e nós não devemos, né, nos omitir de participar, né, pelo nosso medo de responsabilidades. Mais uma aqui, as decepções humanas, e essa nós temos encontrado muito quando nós fazemos a evangelização e vamos pregar a palavra de Deus lá fora. Encontramos muitas pessoas com decepções,
né? São aqueles que por razões de mágoa, de inveja, de intriga, de disputas, né, dentro, muitas vezes, da igreja, deixam de servir a Deus através do corpo, abandonam. Então essa é outra razão injustificada para você não participar do corpo. Nada pode nos separar do amor de Deus, lembre-se disso, né? E não é qualquer intriga, qualquer inveja, qualquer maledicência que deve afastar você do corpo de Cristo. Um princípio bem claro na Bíblia é: no corpo de Cristo todos os membros são necessários, e Paulo deixa isso aqui bem claro para nós. Todos os membros do corpo são necessários. Nenhuma parte tem o direito de se negar ao corpo. No corpo humano, quando uma célula deixa de trabalhar ou de funcionar, as demais células têm que redobrar os seus esforços para suprir a falta daquela, que muitas vezes acontece nas nossas igrejas, amados. Pessoas sobrecarregadas demais, enquanto outros estão de braços cruzados. Todos os membros são necessários. Deus colocou cada um com o seu dom ou com o seu talento no corpo para a edificação desse corpo, e nós temos que entender isso, amados. Nós vemos na parábola dos talentos, por exemplo, amados, quando o Senhor vem e distribui ali, né, para um 5 talentos, para outro 2 e para outro 1, nós vemos justamente isso, né? Aquele que se furtou a trabalhar, aquele que se furtou a se envolver com aquele talento, ou desenvolver aquele talento, enterrou. E quando o Senhor vem a ele, né, cobrar, então aquele que recebeu 5, né, é elogiado, aquele que recebeu 2 também é elogiado, mas aquele que recebeu 1 dá uma desculpa para o Senhor. Ele diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que ajunta onde não espalhaste, ele diz receoso, ou seja, com medo disso, Senhor, escondi na terra o talento, e aqui tens o que é teu. Amados, esse servo foi severamente exortado pelo Senhor, e disse, e as palavras são muito duras, ele disse: servo mau e negligente. Ele continua sendo servo, amados, mas é um servo que foi mau e negligente naquilo que deveria fazer. Assim também é com as nossas vidas, amados, né? Nós, quem pertence ao corpo, não pode se negar a esse corpo. Nós precisamos, amados, entendendo o quanto é que Deus nos amou em Cristo Jesus, precisamos estar ativos no corpo e fazer a nossa parte, desenvolvendo os nossos dons e os nossos talentos. Segundo lugar, amados, não ocupar todos os espaços no corpo de Cristo. Então, um é se abster e o outro é ocupar demais. Versos 17 a 20. Diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, muitas vezes, amados, nós vemos crentes que querem a primazia, querem exercer todos os cargos na igreja. É o que chamamos daquele que faz tudo, não aquele que tem. Nós vemos na distribuição dos talentos do Senhor na parábola, nós vemos que um tem 5, outro tem 2 e outro tem 1. Há pessoas que têm dons e talentos em quantidade maior. E aqueles que estão trabalhando, diz o próprio texto, né, da parábola, que eles vão multiplicar. Então aquele que tinha 5 tem 10, aquele que tinha 2 trabalhou e angariou mais 2. Não é essa a questão, amados, é aqui se envolver no ministério de outro irmão, de querer fazer o que os outros podem. E muitas vezes os próprios pastores, amados, são acometidos desse mal, e eu conheço muitos pastores centralizadores de todos os serviços da igreja em si mesmo. Então esse é um problema grave, amados,
que na nossa igreja não pode existir, mesmo porque a nossa igreja é uma igreja conciliar. Tudo que é feito não é feito apenas por um homem, mas por um concílio. A nossa igreja, então, isso é didático para nós como corpo de Cristo, amados. Não é fazer tudo, e muitos pastores pecam nisso. Isso é prejudicial para o próprio pastor, que muitas vezes se acaba, entra em depressão e às vezes tira a própria vida. Por quê? Porque centraliza toda a tarefa em si mesmo. Sem contar que essa também não é a vontade de Deus para a igreja, amados. Quando Paulo está tratando aqui, é justamente isso que ele está dizendo: cada um exercendo o dom que foi dado a ele, cada um exercendo o talento que lhe foi disponibilizado. É assim que a igreja tem que funcionar. A verdade é que todos devem participar, amados. Deus capacitou a todo escolhido com dons específicos para que cada um tenha a sua participação, colaborando com o todo. O verso 19 e 20 eu vou repetir aí: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Quer dizer, se tem uma pessoa só que faz tudo na igreja, cadê o corpo? É isso que Paulo está dizendo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Quer dizer, aquele que centraliza tudo dizendo: não, meu irmão, você não vai fazer não, porque eu faço isso. Então, esse é um grave problema também. Precisamos entender isso, amados, e sermos humildes para ajudarmos outros a desenvolverem os seus dons. Isso é muito importante, amados. Nós somos bênção na vida dos irmãos e edificamos também quando ajudamos aquele irmão a participar da igreja com o dom que ele tem. E humildes para fazer isso e ousados colocando os nossos dons a serviço do corpo. Quer dizer, não ter medo, mas olha, Deus me deu isso e eu quero desenvolver isso para edificar a minha igreja. Então, humildes para desenvolver, ajudar no desenvolvimento dos dons dos outros irmãos, e ousados colocando os nossos dons a serviço do Senhor, né? Verso 18 diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Terceiro lugar, amados, não se tornar independente no corpo de Cristo. Versos 21 a 24. Diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos-nos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Amados, há duas formas de um membro do corpo se tornar independente. E esse é um problema quando se fala de igreja do Senhor Jesus, independência. Em primeiro lugar, a primeira forma é que ele age de uma forma individualista, achando que não depende do outro membro do corpo. Assim resolve dar um grito de independência. Veja aí, ele está no verso 21, ele vai dizer: não tenho necessidade de ti, né? Ele diz: não preciso de vós. Esse é o membro independente. Então Paulo está dizendo, isso não pode acontecer. A segunda coisa, amados, em segundo lugar, pelo desprezo de determinadas funções. Então, primeiro a questão da independência, de dizer não preciso. E depois, de desprezo por algumas funções ou por alguns dons, porque julga de menos importância. Quer dizer, isso não é necessário aqui nessa igreja. Pensa-se que são funções menos honrosas, mas a Bíblia no verso 22 vai dizer assim: antes os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. Não somos nós que determinamos as necessidades do corpo, amados, é o próprio Deus. Então nós não podemos diminuir ou desprestigiar o irmão pelo dom que tem. Portanto, não há no corpo de Cristo lugar para membro independente. Nós não somos independentes, né? Nós somos interdependentes em Cristo Jesus. Quarto e último ponto, amados, para a nossa reflexão: não permitir as divisões no corpo de Cristo. Isso está no verso 25 até 27.
Diz aí, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Este, amados, é um dos grandes desafios para a igreja de Cristo Jesus. Testemunhar a unidade do Espírito Santo. Assim, ela deve se esforçar ao máximo para apresentar essa comunidade unida, coesa. Nada deve nos levar a quebrar a comunhão ou a fraternidade cristã. Costumes, muitas vezes, tradições, hábitos litúrgicos, orgulho, fraqueza de um irmão, nada disso, amados, pode nos separar da nossa comunhão. Então nós começamos a olhar para essas coisas e nós vemos que todos os homens, amados, são fracos. Nós somos uma comunidade ainda de pecadores e nós vamos ver essas coisas. Quando nós começamos a olhar para essas coisas, amados, o corpo começa a se dividir. E é essa luta, essa batalha que nós temos que travar, amados, né? Paulo está dizendo para nós aqui, né, que o antídoto contra essa divisão, né, é justamente o amor. Veja aí o cuidado, amados. Ele diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amados, é isso que manifesta o amor, é o cuidado com o irmão, não só na enfermidade física, né? Às vezes a gente dá muito mais valor à enfermidade física do que à enfermidade espiritual. Então a enfermidade física nós aceitamos, nós oramos, nós intercedemos, nós visitamos, nós consolamos, mas quando é enfermidade espiritual nós já julgamos. E ali já vem alguma coisa que realmente, né, diz, isso não pode acontecer na sua vida. Mas, amados, somos enfermos espiritualmente também. E o cuidado do irmão com a nossa vida precisa ser o mesmo cuidado que nós temos com as enfermidades físicas. Precisamos orar com o irmão, precisamos lá consolar o irmão, precisamos erguer o irmão novamente, dar a mão e não julgar. Porque quando fazemos isso, amados, isso gera divisão no corpo, né? Não permitir então que as divisões aconteçam no corpo de Cristo, né? Então Cristo também vai trazer essa visão para nós. O mandamento, que quando ele resume os 10 mandamentos, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós entendemos que somos pecadores fracos, amados, nós vamos também amar o nosso irmão, assim como nós entendemos as nossas dificuldades, também vamos entender a do irmão, e vamos lá ajudá-lo, orar com ele, aquilo que você gostaria que fizesse com você, faça. Então, isso promove união e não divisão. Amor verdadeiro se compadece dos sofrimentos e participa deles. Nós estamos aqui, o Senhor Jesus deixou a glória para participar dos nossos sofrimentos, amados. E sofreu e morreu por nós. E nós também temos que fazer isso para manter o corpo de Cristo coeso, unido, em comunhão. Amor verdadeiro se alegra com o sucesso e as conquistas de outro. Quando nós olhamos sucesso e conquista dos irmãos com inveja, isso é pecado, amados, isso causa divisão. Então a gente já começa a ver, olha, aqui essa igreja não é para mim, porque tem determinado irmão que é assim, assado, ou é muito rico, ou é muito pobre, e aí a divisão acontece. Esse é o exercício da unidade que Deus requer das nossas vidas como membros do corpo, amados. Exercício de unidade, isso precisa de muita humildade para acontecer, e nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Voltando à frase do início, amados, ou seja, não há salvação fora da igreja. Por tudo que nós vimos na palavra de Deus, podemos ver que a vontade de Deus é que vivamos em comunhão com o seu corpo, que é a igreja, envolvendo-se com as pessoas e também com os ministérios dentro da igreja. É justamente isso que nós temos que fazer. Não há salvação fora da igreja, amados, não é que ela salva, mas é que aqueles que estão lá
né, devem ser aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. E ali então nós vamos ver esse corpo funcionando para honrar e glorificar a Deus. Desenvolvendo relacionamentos de amor, amados, não encolhendo as mãos para o trabalho, né? Não tomando o lugar dos outros, não sendo individualista, mas amando a igreja, a noiva de Cristo, e cuidando para que ela não seja dividida. E eu quero terminar, amados, essa mensagem com um salmo, o comecinho do salmo, para nós, amados, o que vai no coração de Deus quanto à sua igreja e o que também acalma e alegra o nosso coração. A palavra de Deus no Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa é a verdadeira bênção, amados, que alegra o coração do Senhor. E também enche de alegria os nossos corações, como quando vivemos realmente, plenamente, o corpo de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe nesse entendimento, amados, que nos faça crescer, que edifique a nossa igreja, que sejamos realmente membros desse corpo, que se preocupem com ele e que edifiquem esse corpo para que ele cumpra a vontade do Senhor. E assim todos nós teremos regozijo, alegria, estaremos exultando, porque essa é a vontade de Deus, e quando ela se faz, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus assim nos abençoe, amados. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o cântico de mais um hino, que justamente fala disso, da necessidade que nós temos nos dias de hoje, de que a igreja do Senhor Jesus seja fortalecida. Louve o Senhor. Preste atenção na letra desse hino, né? E reveja os seus conceitos com relação ao corpo de Cristo. E seja você um membro atuante da tua igreja. Vamos louvar o Senhor. Amados, estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Espero que você que esteve aí conosco, né, realmente tenha participado desse culto e que a palavra de Deus fique no seu coração. Se preciso for, leia novamente o texto, né, e que isso edifique a sua vida, que isso transforme a sua vida e te faça um membro ativo do corpo de Cristo Jesus. Nós vamos orar, amados, vamos receber a bênção e terminar o nosso culto com um amém tríplice. Curve a sua cabeça, junte-se aí com a sua família e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Ó Deus, que quando ela for aplicada, Senhor, como foi nesta noite nas nossas vidas, quer seja pela leitura, pela meditação, ó Deus,
Que essa palavra, Senhor, não volte para ti vazia, Senhor, mas que cumpra os seus propósitos na vida de cada irmão, Senhor, e na vida do teu povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa bênção, Senhor, nós te pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus.